Queremos dar o nosso boa tarde para todos que estão sintonizados a partir de agora para ouvir o melhor programa semanal aqui na Novo Tempo Santa Cruz. Esse é o título do nosso canal no YouTube. Você já faz parte? Não? Pois então se inscreva no Novo Tempo Santa Cruz e aí você vai estar lá assistindo, ouvindo os nossos programas anteriores, tá? Se você perdeu algum, se você também quer falar conosco, lá tem os nossos contatos. Você quer fazer o pedido de uma música? Você quer fazer um pedido de oração? Você quer mandar um alô especial para alguém? Enfim, participe conosco que nós estamos aqui para lhe ouvir. Por isso nós desejamos a todos uma excelente tarde, a paz, a graça, o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre sua vida e a vida da sua família. A partir de agora, nessa próxima hora, vamos estar juntos para ouvir, para meditar, para entender, para compreender e, acima de tudo, colocar em prática a palavra de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui sintonizados, não é isso, Evandro? Quero desejar também tudo isso para você, a paz, a graça de Deus e o meu boa tarde também. Olá, Leila, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Que bênção estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos, concluir o livro aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, que tem muitas bênçãos hoje para mim e para você. E nesse momento eu quero fazer um convite para você, meus irmãos que estão nos ouvindo. Estou aqui nas minhas mãos a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nessa revista tem muitos temas como ser rico é pecado, como sair do vermelho financeiramente. Você pode sonhar alto, Você deseja ter sua casa própria, viajar e ter paz com o seu dinheiro? Nessa revista você vai ter todas essas respostas, O nome da revista Esperança Novo Tempo. E como você pode adquirir ela? Você pode adquirir essa revista entrando no site Novo Tempo, no caso estudobíblico.com.br, ou na descrição do vídeo, e todo o vídeo que tem lá no canal do YouTube também, Novo Tempo Santa Cruz, e você pode receber essa revista gratuitamente na sua casa. Não é interessante como a Novo Tempo, a Igreja Adventista, dá estudos bíblicos gratuitamente e chega na casa das pessoas? E também são assuntos que são de extrema necessidade para nós. Nesse caso, essa revista que você trouxe para a gente hoje fala sobre a educação financeira, Então, muitas vezes a gente fica, estou endividado, aquela coisa de que, cartão de crédito é bom, não é? O que a Bíblia fala? Será que ser rico é pecado? Como é que pode sair do vermelho? E você também pode sonhar alto? Você pode querer também ter mais recursos? Essas e outras perguntas são respondidas nessa revista gratuita. Então, gente, vale a pena pedir. Peça, que é bom você aprender, e inclusive na questão financeira, que é muito importante para cada um de nós. Então, peça a sua revista que está lá na descrição. Você vai lá no YouTube, no seu celular, no seu computador, na sua televisão, pesquisa Novo Tempo Santa Cruz, vai ter um símbolo adventista azul e branco, você clica e lá terá todos os vídeos em formato de áudio, e na descrição de cada vídeo tem um site, você clica lá e vai ser redirecionado, preenche seus dados e vai chegar um estudo na sua casa, uma revista de graça, você não vai pagar nada, tá certo? Essa é a bênção que estamos oferecendo a você. Que bom! E a bênção que nós queremos deixar para você esta tarde também é a bênção da Palavra de Deus, das músicas que nós vamos ouvir aqui, das meditações. Então, sinta-se abraçado por nós. Então, vamos começar o nosso programa? Quero de início também já agradecer a participação do nosso irmão Ivanilson. Ele já trouxe a meditação para hoje. Você também vai ouvir o que ele tem para nos dizer. Vamos ouvir também o Reavivados por Sua Palavra. É aquele resumo básico de que pelo qual nós vamos estudar hoje, que você já deve estar com sua Bíblia na mão, Jesus no coração e o inimigo, em nome de Jesus, está no chão. Nós vamos estudar 1 Timóteo capítulo 6, o último deste capítulo, o último desta carta, aliás, e aí você já esteja sintonizado. 1 Timóteo capítulo 6.
E esse resumo de hoje vai falar exatamente sobre isso, reavivados. E logo em seguida nós vamos ouvir o irmão Evanilson com a sua participação. Então o programa promete, não sai daí, a gente volta já. Você está satisfeito com o salário que ganha? Veja, eu não sei quanto vem em seu contra-cheque, porém eu gostaria de te fazer refletir em uma doença que carregamos em nosso DNA, chamada insatisfação. Se não nos cuidarmos, podemos focar no que não temos e nos esquecermos de sermos gratos pelo que temos. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 6, ele fala sobre a importância de desenvolvermos o espírito de contentamento. Veja, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando Paulo fala de piedade com o contentamento, ele se refere ao estado de ânimo que não depende da situação externa ou material. A partir do verso 8, ele desenvolve mais a ideia. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Perceba que Paulo não fala que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro. Ou seja, quando amamos o dinheiro mais do que deveríamos, acabamos entrando em uma vida de consumismo sem fim, pois nunca teremos tudo o que o olho ganancioso enxerga. Lembre-se que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas pelo dinheiro. Dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Dinheiro compra prazer, mas não compra amor. Dinheiro compra remédio, mas não compra vida. Por isso, não se acomode com o que você tem. Busque crescer cada vez mais. Porém, jamais deixe de ser grato pelas vitórias que Deus já te ajudou a conquistar. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde a todas as pessoas da cidade de Santa Cruz. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus em mais uma meditação. Quero mandar um alô para o nosso irmão Evandro, um alô para a nossa irmã Leila, um alô também para a minha prima Jucinalva, que tem nos acompanhado através do YouTube também. Para Lucas também, que tem nos acompanhado através do YouTube também. Quero mandar um alô para a minha esposa Maria também, para a minha sogra, a irmã Sandra, o meu sogro, o irmão José, para a minha mãe Anedina também, para todos da minha família e também para todos aqueles que estão estudando a palavra do Senhor e recebendo estudos bíblicos. E a meditação de hoje vai ser sobre mais uma doutrina da Igreja Adventista, o sétimo dia, e a doutrina é conhecida como a origem do mal. Essa é uma das doutrinas também que é tirada da Bíblia. E nós vamos ler o texto-chave que fala sobre essa doutrina, que está em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante, que diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então nós começamos a entender que o pecado ele não começou aqui na terra. O pecado ele teve origem no céu. Ele se originou no céu. Lá no céu tinha um anjo que era chamado Lúcifer, que o nome Lúcifer significa portador da luz. Esse era o nome de Satanás quando ele era um anjo de luz.
Só que aí esse anjo ele tinha um livre-arbítrio para escolher se ele queria amar a Deus ou não, se ele queria adorar a Deus ou não. Deus criou todos os anjos com livre-arbítrio. Todos os anjos que adoram a Deus hoje no céu, eles têm um livre-arbítrio e eles adoram a Deus por amor, por reverência e respeito a Deus por vontade própria e por escolha deles mesmos. Só que aí esse anjo, que era chamado de Lúcifer, portador da luz, quando era um anjo perfeito, ele decidiu se rebelar contra Deus e fazer uma rebelião no céu contra Deus. Por quê? Porque ele tinha inveja de Cristo lá no céu. Ele estava com inveja do Filho de Deus lá no céu. E quando o Pai disse que o Filho deveria ser adorado, então Satanás não queria adorar Jesus, ele queria ficar no lugar de Jesus. Então, por ele não aceitar adorar Jesus, ele se rebelou contra Deus e contra Jesus lá no céu. E ele começou a rebelião. E aí ele começou a cometer os primeiros pecados lá no céu. O primeiro pecado foi o da cobiça. Ele quis cobiçar o que não pertencia a ele, o trono de Cristo. O segundo pecado foi o pecado da mentira. Por isso que Satanás é chamado do pai da mentira. E o terceiro pecado foi que ele se exaltou a si mesmo, se orgulhou por causa do seu resplendor, por causa da sua beleza e por causa da sua sabedoria. Então ele começou a colocar os anjos do céu contra Deus, dizendo toda espécie de coisa contra Deus, que Deus não era justo, que Deus não era verdadeiro, que os anjos não eram obrigados a adorar a Deus. E aí ele começou a apresentar Deus como um tirano no céu e começou uma rebelião lá no céu. E aí Satanás, quando ele era Lúcifer, ele era muito admirado por muitos anjos, pois ele era o maestro do céu, o diretor de música do céu, e era ele quem liderava todos os anjos. E aí Deus ainda apelou para que ele se arrependesse, e ele não se arrependeu. E aí ele se rebelou no céu contra Deus, e a terça parte dos anjos do céu ficaram do lado de Satanás contra Deus também. E aí acontece essa batalha que a gente leu. E aí Miguel e seus anjos batalham contra o diabo e seus anjos caídos que ficaram do lado dele. Só que, como sempre, Deus sempre vence todas as batalhas e todas as guerras. E aí Jesus e os anjos venceram, e Satanás foi expulso do céu com a terça parte desses anjos que acompanharam ele, e eles foram expulsos do céu para a terra. Então toda espécie de maldade, de violência, todos os desastres que têm acontecido na terra são todos causados por Satanás e seus anjos caídos. Todo assassinato, todo roubo, todo furto, todo estupro, toda violência, tudo isso é causado por Satanás e os seus anjos. Porém, eles querem fazer as pessoas acreditar que tudo isso é culpa de Deus, quando na verdade a culpa é deles. E Miguel, em Apocalipse, é um nome profético dado a Jesus. Jesus é chamado de Miguel em várias partes da Bíblia. Então é um nome simbólico dado a Jesus em Apocalipse. Que Deus abençoe cada um de vocês, os ouvintes, que a gente possa cada dia mais acreditar na palavra de Deus e ter a palavra de Deus como a nossa única regra de fé para a nossa vida. Amém, irmão Ivanildo. Que bom que você participou aqui conosco, né? E que Deus abençoe você também. E aí com seus estudos bíblicos, com seu ministério na cidade de Santa Cruz. Então vamos lá? Vamos agora orar, falar com o nosso Deus, com o nosso Pai e pedir a inspiração para o estudo da palavra de hoje. Então, onde você estiver, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra que já está aberta diante dos nossos olhos e pedimos a Tua bênção especial sobre nós, nos iluminando, dando capacidade e instrução para compreender e assim repassar para aqueles que estão nos ouvindo. Que cada um que separou esse tempinho para te escutar, sinta-se tocado pelo Espírito Santo e seja mudado. Nos ajuda a colocar em prática tudo o que estudamos. Perdoa os nossos pecados.
nos ajuda a continuar firme e forte nos seus caminhos. Pedimos a tua presença aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, povo querido, vamos estudar capítulo 6 de 1 Timóteo. Semana passada nós estudamos o capítulo 5, onde Paulo falou e deu os conselhos para os deveres que devem ter os pastores e com as várias classes de pessoas. Ele instruiu também a igreja a ajudar as viúvas. Claro que na sua época, hoje é diferente, mas que a gente não deixe de ajudar uns aos outros, principalmente aqueles que têm mais necessidade. Ele também aconselhou sobre os presbíteros e outros conselhos para aqueles que estão à frente da obra, inclusive o próprio Timóteo. E hoje no capítulo 6 nós vamos estudar também os conselhos que Paulo dá para aqueles que são senhores, patrões, chefes e seus servos, os falsos mestres, a questão da riqueza. É pecado ser rico? Ele vai fazer também um último apelo ali a Timóteo e sua despedida. Então, vamos lá? Vamos juntos ler 1 Timóteo capítulo 6. Nós vamos iniciar o versículo 1 e 2 para que a gente tenha uma breve abertura ou introdução daquilo que Paulo quer nos dizer nessa carta tão especial que ele escreveu ao seu amigo Timóteo. Diz o seguinte: todos os que estão sob o jugo de escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-lo ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. A instrução aqui de cara é para Timóteo e, claro, para nós, é o respeito mútuo, não é, Evandro? Entre patrão e funcionário. Aqui na época de Paulo a linguagem era senhores e seus servos, tá? Então, o que deve ser acatado aqui? O conselho de que devem se tratar com respeito. Apesar de que, independentemente de cargo financeiro numa empresa ou qualquer que seja, todos devem se respeitar, não é mesmo? Isso, o respeito vale para todos aqueles que são cristãos ou não. Mas o verso 1 e 2 mostra bem claro que fala sobre servos, né? E sobre os seus senhores. A gente pode usar realmente essa ilustração de como patrões, né? E os empregados. Então, Paulo aqui diz o seguinte: os que não são cristãos, tratem com respeito. E os que são, tratem com respeito também. Mas veja que é interessante que quando se fala em escravidão, a gente já se lembra da questão ali da escola, né? Na nossa aula de história. A escravidão antigamente realmente era perversa, era malvada. Mas aqui quando se fala em escravo e servo, né? Servo e senhor, então, eles tinham mais liberdade, eles tinham mais direitos. Aqui no tempo da Bíblia, e você pode pegar, por exemplo, ali lá do Antigo Testamento, eles trabalhavam por 7 anos para o seu senhor, mas 7 anos depois eles estavam livres. Os servos, eles poderiam escolher se quisesse continuar ou podia trabalhar para outro ou ter a sua liberdade, e eles tinham até um dia de descanso, né? Então na escravidão que a gente conhece não tinha isso. Então logo de início nesses 2 versos podemos ver que Paulo nos diz para respeito. E esse respeito, né, principalmente para aqueles que são crentes, cristãos, tem que dar o respeito, tem que mostrar fidelidade ao seu serviço. E é interessante que no finalzinho do verso 2 fala: ensine e recomende essas coisas. Ou seja, Timóteo, fale de respeito, fale de amor mútuo, de companheirismo. E a gente fala para nós de hoje em dia: você que é patrão, respeite o seu funcionário, né? Todos eles. Você que é funcionário, respeite o seu patrão, né? Para que haja
no ambiente de trabalho, respeito, bom trabalho, desenvolvimento, ganhos financeiros, ganhos de saúde emocional e tudo mais. Esse é o principal motivo. É uma regra da vida, né, Evandro? Respeitar uns aos outros, e principalmente para você que contrata alguém para trabalhar para você e você que trabalha para alguém, né? Mas não precisando saber ou pensar que um é melhor do que o outro. Não, todos somos pecadores e tudo, mas a questão é o respeito mútuo, não importa que cargo você esteja, tá bem? Paulo foi muito claro aqui. Vamos seguir no versículo 3 até o versículo 10. Agora o conselho, Paulo enfatizando mais uma vez sobre os falsos mestres. E também ele alerta para o perigo das riquezas. E aí, é pecado ser rico? Podemos ou não podemos ter um dinheirinho a mais? O que Paulo quer dizer? Nós vamos entender agora. Diz o seguinte, verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Paulo mais uma vez abrindo nossos olhos e abrindo os olhos dos irmãos naquela época. Primeiramente, ele diz no versículo 3 que se alguém está ensinando uma falsa doutrina, se não está concordando com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, prega contra a Bíblia, os seus ensinamentos, tá? O ensino que é segundo a piedade, ele é uma pessoa orgulhosa. Então, o orgulho acima de tudo, até o irmão Ivanildo falou aí sobre o orgulho que precede de Satanás e que veio para essa terra e que muitas pessoas podem estar sujeitas a ter o mesmo sentimento que ele. Se orgulhar, criar rebeldia, não concordar com a palavra e muitas vezes torna uma doutrina e ensina muitas pessoas. Esse é um perigo. Como Paulo diz, é uma pessoa que cria controvérsias, brigas, invejas, difamações, até suspeita maligna. Então nós devemos tomar muito cuidado, não é, Evandro? Bom, aqui a gente tem que analisar verso por verso, para ficar bem compreensível todo o contexto. Veja, é interessante quando você pega o verso 1 e o verso 2, está falando sobre os seus servos e os seus senhores, né? E a gente vê do verso 3 até o verso 10, está falando mais em relação ao dinheiro, né? Parece que Paulo nos dois primeiros versos falou um assunto, depois já mudou de assunto. Mas veja, o assunto aqui é tudo um só. Porque alguns mestres aqui, algumas pessoas aqui da igreja de Éfeso estavam dizendo o seguinte, entre aspas, né? E entre parênteses, sou livre em Cristo, sou livre porque se Cristo me liberou eu posso fazer de tudo. Então, Cristo me libertou, então não vou ser escravo, né? Fecha aspas. Então, muitos mestres ficavam dizendo isso, né? Não, Cristo me libertou, agora eu sou livre de tudo.
Aí lembrando que 1 Coríntios 6, verso 12 fala, tudo me é lícito, né? Mas nada me convém. Aí vem agora Paulo falando de dinheiro no verso 3 e outros assuntos aqui em diante para complementar o verso 1 e 2. Porque se alguém fica ensinando essas falsas doutrinas de que você é livre em Cristo, é livre em tudo, isso está muito errado, né? Então, Leila, Cristo te libertou do pecado? Sim. Mas você pode fazer tudo que tem no mundo? De poder eu posso porque ele não me proíbe, mas não é lícito, não é saudável, eu não posso de fato fazer tudo o que eu quero, senão vou estar perdida, né? Então por isso que Paulo diz, tudo pode, mas nem tudo é lícito, nem tudo é correto, nem tudo é certo, tá? Mas se você tem um propósito, então eu diria, não, eu não posso, não, eu não quero e não farei. Aí é isso que os mestres estavam ensinando, pode fazer tudo à vontade, tudo liberado. Aí Paulo fala o seguinte, essas falsas doutrinas, né, são pessoas que não estão seguindo o ensino segundo piedade, né? Então, lembrando aqui que 1 Timóteo, aqui, capítulo 4, verso 7, Paulo diz o seguinte, rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade, ou seja, o amor e a ajuda ao próximo, né? Interessante aí, Ivan, que a gente para pensar. Então, se esses falsos mestres, né, diziam, faça tudo o que você quiser, como hoje diz, né? Seja feliz, siga seu coração, faça o que você quiser. Mas também não ensinam as consequências de você fazer tudo o que você quiser. Exatamente, olha só, muito bem colocado, né? Então essas pessoas, aí de acordo com o verso 4, são orgulhosas. Esses mestres que estavam ensinando isso são orgulhosos e não entendem de nada. E essas pessoas estavam provocando controvérsias, aí no verso 4, e resulta em quê? Inveja, briga, difamação, suspeita malignas, atritos constantes no verso 5, né, entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Aí, vírgula, né, e olha aqui o ponto importante, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, essas pessoas tinham um coração corrupto e não tinham a verdade. E eles estavam pensando que a religião é um meio de enriquecimento. Então, eles falaram, vocês são livres em Cristo, vamos ser livres em tudo, agora vamos fazer coisas aí para enriquecer. E aí me lembrei do próprio Lúcifer, que fez exatamente tudo o que queria, corrompeu os anjos, mas teve consequências. Então, nós também devemos pensar isso. Se você quiser fazer de tudo, então pare para pensar que vai ter consequências. Com certeza, consequências. Muitas pessoas pegam esse verso 5 e falam, não, a piedade não traz benefício nenhum. Aí vem o verso 6 e fala, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você pega no verso 5, não tem lucro. No verso 6, tem fonte de lucro, né? Parece um pouco assim, mas vamos explicar. Como eu falei, no verso 5, esses mestres estavam tendo piedade, só que falsa, para dar lucro, né? Mas aí no verso 6, Paulo dá a piedade verdadeira. Aquela piedade que você ajuda o próximo, se contenta com isso, aí sim tem uma grande fonte de lucro, né? O maior ganho que se tem é em se contentar com o que tem. E ajudar de graça ganha mais do que se ajudar cobrando. A gente pode tirar aqui como, por exemplo, entre milhões, né, de muitas denominações também, é que a Igreja Adventista tem um projeto Vida por Vidas, né, que foi realizado, né, sábado passado na cidade de Uricuri, que fizeram uma passeata incentivando as pessoas a doarem sangue, né? Isso é um ato de piedade, fazendo ajuda pelo próximo. Mas já pensou, se eles fizessem essa passeata de vida por vidas, doem sangue. Não, mas antes de você doar, me dá um dinheiro aí, sabe? Seria muito errado. Então, você vai fazer alguma coisa, uma ajuda ao próximo, não cobre. Tudo que vem da Bíblia não tem que ver fonte de lucro, tem que ter meio de sustento, mas fonte de lucro não. Então, senão, o próprio Paulo que escreveu aqui para Timóteo, a gente já estudou isso. Ele poderia estar cobrando pelos serviços que ele estava prestando até para as igrejas. E ele mesmo disse, não, eu não vou nem cobrar nada. Então, quando se trata da graça, da palavra de Deus, deve ser dado de graça. Receba de graça, dê de graça. Então, não se deve, claro, que querer ter vantagem em cima disso, da bondade ou da piedade. Então, lembrando, do verso
1, até na verdade, até aqui o verso 6 está falando de pessoas que estavam fazendo boas ações para obter lucro. Aí você olha para o verso 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele, e nada vamos levar dele, né? É o que muitas pessoas dizem. Vim sem nada e vou voltar sem nada, né? Se encaixa muito bem aqui com o verso até 7. O próprio Jó usou isso aí, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu também, mesmo que eu morra, não vou levar nada. E de fato isso não é uma alegoria, é um fato. Acontece, de fato é isso. Então não tem para onde a gente correr. Por isso que logo em seguida, nos próximos versos, ele vai falando sobre essa questão do dinheiro, tá? No verso 7 ele diz, a gente não trouxe nada desse mundo. Desse mundo também a gente não vai levar nada. Fica tudo aí. Mas é pecado você ter as coisas? Claro que não, gente. Mas ele disse também no versículo 8 que tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Não quer dizer que você agora vai se contentar em ser pobre e só tem o básico. Mas se você pode ter algo a mais, lute também. Porque o problema não é ter dinheiro, não é você ter recursos, é o amor a isso. É você viver só para isso, você viver disso, pensar nisso, esquecer sua família só por questão financeira, roubar por dinheiro, ter a cobiça. Então, não é o dinheiro em si, é o sentimento que se tem pelo dinheiro. Então, mas se você tem o que comer, o que vestir, agradeça. Hoje mesmo, nós ao almoçarmos, agradecemos a Deus pela refeição. E tivemos aqui uma boa refeição. Outros podem ter uma refeição muito maior do que a tivemos hoje, seja grato também. Outros podem ter um pouquinho menos, mas seja grato também, mas sempre buscando o seu melhor, tá? Então, no versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação. Não quer dizer que agora uma obrigação. Vou ficar rico. Eita, não tem jeito, eu vou me corromper. Não, porque tem até na Bíblia exemplos de homens muito ricos e que foram muito tementes a Deus. Abraão, Jó, o próprio Salomão, Davi, todos eles foram homens ricos, mas eram tementes a Deus. Então tá aí, gente, a questão do sentimento que você coloca em cima das muitas riquezas. E eu estou olhando aqui também, Leila, por detrás do verso 8, né? Porque o verso 8 ele se contrasta muito bem com o verso 7. Porque tendo que comer o que vestir, a gente esteja satisfeitos. Mas não no sentido, como você falou, de viver pobre. Se eu tenho, por exemplo, uma bis, eu vou viver com a bis? Não, eu vou ainda doar, vou jogar fora e andar de pé, de bicicleta, skate, não sei. Não é isso. E também não é se você... Por exemplo, você conquistou a sua bis, mas você conquistou um trabalho e você casou e você está ganhando mais do que antes, então agora vá para uma Bros, depois da Bros, vá para um carro. Não é errado, mas desde que você tenha controle financeiro, temor a Deus, devolva o dízimo, devolva as ofertas, tá bem? E desde que não se torne também uma busca desenfreada de melhora, né? Porque se você está buscando desenfreado, você acaba deixando de lado a Deus, a sua família, as coisas mais preciosas. Porque olhando por detrás desse verso, a gente pode pensar que na verdade nem está falando disso, está falando na verdade em ser agradecido, né? Em ter agradecimento, né? Então veja, ser agradecido pelas coisas que você tem é bom, mas viver agradecido com as coisas que você tem é muito melhor, né? Então tem essa contraste. Então contrasta com a busca por riqueza e também pela gratidão. Você pode buscar suas coisas, mas agradeça pelas coisas que você já tem. E aí no verso 10 fala, pois é o amor ao dinheiro, né? Lembrando aqui que Mateus capítulo 6, verso 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui Paulo não está falando justamente, não, escolha só um. E é claro, vamos escolher só Deus. Mas se você ama mais ao dinheiro do que a Deus, aí já tem um problema, né? E é interessante que no finalzinho do verso 10 ele fala, muitos se desviaram da fé e têm se atormentado com muito sofrimento, ou seja, fica buscando dinheiro, enriquecer, aí acaba perdendo a saúde, a família, tem perdas, tem dores,
pega todo o dinheiro que conquistou trabalhando, dando duro para quê? Gastar para recuperar a saúde, né? Então você pode ir atrás do seu trabalho para conseguir dinheiro? Claro, deve, né? Mas não uma busca desenfreada, não esse amor muito alto e esquecendo de Deus. Esse é o ponto. Até porque o dinheiro é considerado um Deus nesse mundo e qualquer tipo de Deus com letra minúscula pode ser considerado um ídolo. Então, pode-se considerar que o dinheiro é uma idolatria? Sim, e devemos ter cuidado, tá? Isso me lembrou até o exemplo de a mulher de Ló, que não tem o nome dela, né? Mas a mulher de Ló, ela amava o dinheiro, ela amava Sodoma, Gomorra, ela gostava das riquezas lá, né? Então, exceto por sua ênfase no reino de Deus, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Considerando o caráter espiritual de sua missão, isso parece surpreendente. Nos lábios de Cristo, contudo, o dinheiro não é tratado como um mero meio de troca, neutro, como na ideologia capitalista. Mas não, gente, Jesus atribuiu ao dinheiro personalidade, tratando pelo próprio nome aramaico, Mamon, o deus da riqueza, um poder controlador. Para Jesus, o dinheiro é um Deus com letra minúscula, rival ao Deus verdadeiro. Foi o que a gente comentou aqui, que o Deus deste mundo é o dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história. Em 1916, Harry Green, ele morreu como uma pessoa qualquer que enfrenta agruras financeiras. Sempre foi extremamente atento à economia doméstica, seus gastos com roupas, comida, eram muito restritos. Aí, a esposa dele ficou viúva. Quando seu filho de 14 anos contraiu uma infecção na perna, ela o levou em primeiro lugar para tentar atendimento em uma clínica gratuita para a população carente. Aí, posteriormente, o rapaz teve a perna amputada. Mas a senhora Green, por estranho que pareça, ela possuía uma imensa fortuna em dinheiro e ações. De fato, ela era uma especialista em investimentos. Aí, ao morrer, ela estava entre as 40 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Sabe quanto? Possuindo 200 milhões de dólares. Em termos atuais, sua fortuna seria de cerca de 18 bilhões de reais. Entre os livros escritos sobre ela, um deles tem o título Harriet Green, a mulher que amava o dinheiro. Então, gente, o dinheiro pode escravizar as pessoas, pode congelar o coração e paralisar até suas mãos. Por dinheiro, as pessoas mentem, as pessoas roubam, se vendem, matam, traem e se corrompem. Então, a raiz aqui é o sentimento dado ao dinheiro. Pela ganância ao dinheiro, as pessoas se tornam completamente desfiguradas e nunca satisfeitas em ajuntá-lo. Seu relacionamento com as finanças, em grande medida, revela quem você realmente é. Mostre em quem você confia. O dinheiro age como um Deus. Para as pessoas em geral, o sucesso financeiro é visto como um fim de todos os problemas. Assim, ao dinheiro é atribuído o poder de Deus. Mas, segundo Jesus, o dinheiro é um falso mestre. Por isso, ele nos alerta de que é impossível servir a dois senhores. Não há como agradar a Deus e agradar a Mamon. Então, meus queridos, olhem ao redor hoje. Existe alguém a quem você pode ministrar os recursos que Deus lhe confiou? Quando Jesus nos recomendou servir aos pobres, não foi apenas por eles, mas por nós mesmos, para nos proteger da avareza. Lembre-se, a generosidade no uso do dinheiro demonstra que aquilo que possuímos não nos possui. Interessante isso, né? É que nem você, às vezes eu costumo dizer, né, que eu quero o dinheiro trabalhando para mim, mas não eu trabalhando para o dinheiro. Eu sendo escrava do dinheiro, é o dinheiro que tem que me servir e não eu servindo o dinheiro.
Então aqui a gente vê o exemplo de que essa mulher muito rica não colocou dinheiro para salvar a vida do próprio filho. Ló, né, teve sua esposa que virou as costas e aí virou na estátua do sol porque estava enraizada na vaidade. Então, gente, o versículo 10, para finalizar essa parte, Paulo diz muito claro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, tá? Quer ter os seus recursos? Tenha de maneira honesta, de maneira sábia, de maneira equilibrada, como diz a palavra de Deus. É por isso, Evandro, que Deus, ele nos dá a instrução de devolver o dízimo, não é? Não é porque Deus precisa de dinheiro, mas é porque ele quer tirar a avareza e o egoísmo do nosso coração. E ao você devolver o dízimo, você diz para o seu coração, leve também um pouco da minha ganância, do meu egoísmo, um pouco desse amor que eu tenho pelo dinheiro, porque o dinheiro não é o problema, é o amor ao dinheiro. Então, o dinheiro ele faz bem, ele compra mantimento, compra roupa, compra comida, compra o sustento de vida, né? Mas o que não pode ter é o amor desenfreado ou também a busca desenfreada por dinheiro, né? Eu passar 23 horas trabalhando, só ter 1 horinha de sono, sabe? Mal me alimento só para conseguir dinheiro, isso é errado também. Então podemos ter exemplo como Ananias e Safira, né, que venderam um terreno, mas em vez de devolver ao Senhor, reteram, né? O jovem rico ali também com Jesus. Então percebe-se que o amor, o dinheiro, na verdade, ele traz bênçãos, ele traz boas coisas para a nossa vida. Mas a gente tem que ter cuidado que muitas vezes ele pode trazer até sofrimento se você deixar Deus de lado, se você tem uma busca desenfreada pelo dinheiro, né? Então ele pode trazer sofrimentos. O que era uma bênção pode fazer mal, né? O que poderia ser bênção pode até se tornar maldição. Até porque, Wander, tem coisas que o dinheiro não compra. Como foi no Reavivados, né? Compra a cama, mas não compra sono. Exatamente, né? Pode comprar um travesseiro, uma boa cama, mas não compra a paz. Então, assim, pode comprar uma casa maravilhosa, mas não compra, por exemplo, a reconciliação que você precisa ter com a sua família, o perdão. Então, atentemos para isso. Ótimos conselhos de Paulo, como sempre. Vamos aqui agora, do versículo 11 até o versículo 16, onde Paulo faz um apelo para o seu querido amigo e jovem Timóteo. Versículo 11, leia junto comigo até o 16. Diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Amém, mas não terminou o capítulo aqui. Então, gente, nesse apelo aqui que Paulo faz ao Timóteo, é justamente isso. Ele está dizendo: Timóteo, se livra de tanto sofrimento. Até como a gente viu, quando Paulo falou amor ao dinheiro, ele diz que assim mesmo as pessoas, quando se desviam da verdade, se atormentam e tem muitos sofrimentos e muitas dores. E a gente vê que a gente vive num país corrupto, né? Então aqui ele está apelando para Timóteo: Timóteo, fuja de tudo isso, foge destas coisas, tá? Pelo contrário, seja fiel,
seja leal, tenha piedade, se considere uma pessoa no temor do Senhor, tá? Então, tudo depende de Deus, mas também de nossa posição, de nossa decisão. É você que tem que decidir, Senhor, vou para que lado? Quero ser uma pessoa corrupta, rebelde, me envolver com drogas, com muito dinheiro e ter prazeres momentâneos? Ou seguir sendo fiel a Deus, mesmo que passe por situações difíceis? Aqui Paulo apela a Timóteo. E nós, usando a palavra de Deus, estamos apelando a você também. E é diretamente a nós. Isso é que eu fiquei maravilhado com o verso 11, né? Porque ele fala você. Então, quando fala você, isso me encaixa a mim. Você, Evandro, homem de Deus, fuja de tudo isso. Tudo isso o quê? O que a gente viu no capítulo de hoje, né? Brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos, tudo que é amor ao dinheiro e vaidade e tudo mais. E eu tenho que praticar na minha vida o quê? Perseverança, mansidão, amor, domínio próprio e tudo mais. E aí entra no verso 12 um ponto muito interessante. A gente vai pegar esse verso 12 e dividir em 3 pontos. Primeiro, combata o bom combate da fé. Quando Paulo diz isso, ele está falando como se fosse uma corrida com desafios, né? A cada dia é um desafio que você tem que viver, tanto para se desviar do mal, como para viver bem, para permanecer no lado correto, sabe? Fazer o que é certo, né? É uma luta diária, esse combate que é diário, né? Então permaneça na fé. O segundo ponto, tome posse da vida eterna, ou seja, deve ser buscado e conquistado. E na verdade a vida eterna já é sua, meu irmão e minha irmã. A vida eterna, ela já é sua. Amém, irmão. Você só precisa agarrar e ficar agarrado à vida eterna. Não solte, certo? E terceiro ponto, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas, ou seja, no seu batismo. Eu creio que você já foi batizado, já passou pela experiência do batismo e ali teve muitas pessoas ao seu redor, uma confissão de fé. Mas você que não é chamado ainda, ou melhor falando, você que não é batizado ainda, você tem um chamado, que é pregar as boas novas, fazer boas ações, como vemos aqui, ter piedade, ajudar ao próximo. Agora no verso 13 é interessante, que Paulo cita aqui Jesus diante de Pôncio Pilatos. E Paulo não estava ali com Jesus e Pôncio Pilatos, mas através do Espírito Santo que conduziu Paulo, mostrando aqui que esse verso diz o seguinte, que Jesus Cristo fez uma boa confissão. Ou seja, Paulo está dizendo que essas palavras são verdadeiras e Jesus fez uma confissão de fé e a relação de Jesus com a verdade, Então Jesus, que permaneceu diante de Pôncio Pilatos, falou toda a sua confissão de fé porque Jesus estava firmado na verdade. Então, quando eu faço aqui essa confissão para você e para todos que estão nos ouvindo, Leila, eu amo a Jesus, é uma confissão da verdade, Então, assim como Paulo falou esses versos aqui, dizendo que todos esses versos são verdadeiros. E agora, por último, é interessante, Porque no verso 16 fala que Cristo é imortal, isso já sabemos, que habita uma luz que ninguém alcançou, agora e que ninguém viu. Agora eu pergunto, Helena, você já viu Deus? Pessoalmente ou fisicamente não, mas a gente vê Deus na nossa vida, no nosso respirar, num animal, numa planta, na natureza. A gente vê Deus Jesus até na própria palavra, tá? Então, assim, depende dos olhos de quem vê. Isso, porque muitas pessoas devem estar se perguntando, mas e Moisés e o povo lá do Antigo Testamento viram Deus face a face? A resposta é não, mas viram a presença de Cristo. É como, por exemplo, no confessionário ali do padre, Tem uma barreira ali, mas o padre está do outro lado, não está vendo ali fisicamente, mas tem a presença ali, conversando e tudo mais, Então o próprio Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai, Então quando você lê a Bíblia, quando você vê Jesus na Bíblia, você está vendo Deus, literalmente? Não, mas você está vendo, sentindo a presença de Cristo e principalmente pela fé também. Vendo então pelos olhos da fé. Chegamos aí aos finaizinhos dos nossos últimos versos,
Acerca dos ricos, agora é o exemplo, é o conselho que Paulo dá, do verso 17 até o 19. Ele continua dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, a exortação final, mais uma vez, que Paulo dá aos ricos. Seja rico, não tem problema não, mas a questão, você faça o bem, seja rico sim, mas principalmente de boas obras. Então você que está nos ouvindo, que tem boas quantidades financeiras, Paulo está dizendo o seguinte: pratique boas obras, né? E isso é muito interessante, que no verso 19 fala um firme fundamento para o que tem hoje e para os anos que virão. Então você que é rico, você pode doar uma boa quantidade, caso for o seu desejo, né, para a obra de Cristo ou para outras obras que gerarão coisas boas para o que tem hoje como para o porvir. Ou seja, você pode abrir uma creche que pode ajudar crianças e tudo mais, sabe? Projetos relacionados ou à igreja ou não, que ajude as pessoas, que dê boa vivência para as pessoas. Porque o que você está fazendo é, na verdade, generoso, uma boa obra, e Cristo recompensará você lá no céu. Então é errado você ser rico? Com certeza não. Mas use as suas finanças mais para o propósito do bem, não é? E não com seus próprios propósitos, não sendo egoísta, mas sim altruísta, que compartilha, que ajuda. Essa é a mensagem de Cristo. Não ponha toda a sua esperança e sua firmeza no dinheiro, mas sim em Deus. Por isso que Jesus falou que acumule tesouros no céu. Isso, porque justamente onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Então coloca teu coração no céu, e aí os teus tesouros estarão lá. Os últimos versos 20 e 21, conselho final e a bênção apostólica de Paulo para Timóteo. Ele encerra dizendo: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando alguns desviarem-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Está aqui o conselho final, então, de Paulo para Timóteo. Até porque Timóteo também estava, de certa forma, na liderança, cuidando dos irmãos da igreja. Então, o próprio Timóteo tem que carregar essa responsabilidade de ele mesmo ser fiel, ser leal, ser piedoso e ensinar tudo que Paulo orientou. Então finalizamos aqui, a primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Futuramente, sexta-feira que vem, teremos a segunda. E finalizamos dizendo que no verso 20, Paulo diz para Timóteo evitar conversas inúteis e profanas. Eu resumo esses versos, juntamente com Efésios, capítulo 4, verso 29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então a mensagem aqui de hoje, do capítulo 6, é ter amor principalmente a Deus. O dinheiro vem depois. E que também você pratique altruísmo, piedade, que Deus com certeza estará ao seu lado. E lembre-se, de acordo com o verso 12, a vida eterna já é sua. Basta você segurar e ficar segurado nessa promessa. Amém! Passou muito rápido, gente, mas já temos que finalizar o programa. Nós vamos ouvir aí agora somente a palavra do pastor Michelson Borges e nós voltaremos para orar por você. Então fica por aí que a gente volta. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia.
um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais uma carta de Paulo, 1 Timóteo. E no capítulo 6, logo de início, vemos aqui nos versos 1 e 2 que os servos e escravos deviam respeitar seus senhores, especialmente os senhores crentes, tementes a Deus. Paulo não prega a subversão social, a revolta, a revolução, mas a submissão que transforma a sociedade aos poucos. A Bíblia nunca fala realmente em revolta, em revolução, em coisas assim. Na verdade, o que a Bíblia enfatiza é que as pessoas devem se converter, ter o coração transformado e aos poucos realmente as coisas vão mudando. Com o tempo, a própria escravidão foi sendo abandonada pela igreja, pelas pessoas que começaram a entender que na verdade todos devem ser livres. O verso 4 nos diz que gostar de controvérsias e contendas é sinal de doença, doença emocional, doença psicológica. Por que buscar confusão, controvérsia, se nós podemos viver em paz quando temos realmente Deus em nossa vida? O verso 5 diz que quem faz da religião fonte de lucro está longe de Deus e acabará no prejuízo. A piedade com contentamento é o nosso maior lucro. Contentamento versus ganância é o tema dos versos 6 ao 10. Aqueles que vivem por ganância, vivem ambicionando coisas que nem deveriam, realmente são pessoas muito infelizes. E Paulo aqui ensina que o contentamento realmente nos traz paz. O verso 7 diz: nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Então, demos valor e corramos atrás do que realmente tem valor. O verso 8 diz: tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O verso 9 nos ensina que o desejo de ficar rico expõe o ser humano à tentação. Deus sabe quem pode, quem não pode ter mais ou menos recursos, e no entanto a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Podemos até ter alguma coisa, mas não amar essas coisas, porque na verdade tudo isso ficará para trás. E tendo algo mais, por bênção de Deus, nossa responsabilidade é ajudar as pessoas a repartir com quem não tem também. O verso 10 ainda diz que o cobiçoso nunca está satisfeito, é um infeliz. A cobiça muda o foco da vida e faz perder a fé, inclusive. Verso 11: fuja das contendas, do orgulho e da cobiça, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O verso 12 diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Em Cristo temos a certeza da vida eterna, ela nos pertence desde já. Verso 15: Deus é o único soberano, o Rei dos reis. 16: Deus é o único ser imortal, que tem vida em si mesmo. Humanos são mortais. A ideia errônea de que seríamos imortais, de que o ser humano possuiria uma suposta alma imortal, não é bíblica. É uma ideia pagã que acabou, infelizmente, contaminando o cristianismo. A Bíblia é muito clara, e aqui o verso 16 afirma isso, que somente Deus possui imortalidade. Para ter vida eterna, portanto, dependemos inteiramente da fonte da vida eterna, que é Deus. O verso 16 nos garante a grande promessa de que um dia veremos a Deus. Poderemos estar face a face diante do nosso Criador. 17. Não ponha sua esperança em algo tão incerto quanto o dinheiro. E o 18 enfatiza o que eu acabei de dizer. Deus abençoa para que possamos abençoar. Deus nos dá bênçãos para que possamos ser uma bênção. Todos nós podemos ser ricos em boas obras. Verso 19. O fundamento para a vida eterna é lançado nesta vida. Aquilo que você faz todos os dias, a sua comunhão com Deus, isso está lançando realmente um fundamento para que a sua vida eterna seja garantida. Você possa edificar um caráter para a eternidade. A verdadeira vida é a que é baseada no serviço. Esta é um arremedo de vida, um desvio de rota. Então veja que a verdadeira vida, na verdade, está para vir.
Esta que estamos vivendo agora não é a vida que Deus planejou para nós. Esta que vivemos agora é um pesadelo. E um dia, graças a Deus, vamos despertar desse pesadelo para a verdadeira vida que Deus planejou para nós. O verso 19 ainda diz que o único tesouro que vale a pena acumular é o tesouro no céu. Verso 20. Não temos tempo a perder com conversas inúteis e não devemos perder tempo com conversas profanas. O falso conhecimento, a falsa ciência, tem ideias contraditórias. É inútil gastar tempo com isso. E para que perder tempo, então, com a falsa ciência? É o que Paulo pergunta aqui no verso 20. E o verso 21 finaliza dizendo que o falso conhecimento e a falsa ciência desviam da fé. O verdadeiro conhecimento e a verdadeira ciência reafirmam a fé. Estão de mãos dadas. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, em companhia de Jesus e sempre abrindo, lendo e estudando a carta de amor de Deus. Amanhã começaremos o estudo e a leitura de 2 Timóteo. Não perca essa oportunidade, leia a Bíblia e assim você estará cada vez mais pertinho de Deus. Amém, que assim seja, só que não será amanhã, não é? Será na próxima sexta-feira, nós vamos estudar a segunda carta a Timóteo. Gente, obrigada pelo carinho da audiência, obrigada pela sua companhia e por ter ouvido esse programa. Que Deus abençoe você ricamente, dando um bom sábado, um excelente final de semana e uma maravilhosa semana, para que sexta-feira estejamos aqui ouvindo mais uma vez esse programa que é uma bênção. Até lá, deixo o meu forte abraço e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Amém, irmãos? E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Lembrando que você pode pedir a revista Esperança Novo Tempo, com o título Educação Financeira à Luz da Bíblia, através do site novotempo.com/estudos bíblicos. Ou você vai lá no nosso canal, em cada vídeo tem na descrição um link, e você clica e vai ser redirecionado para pedir gratuitamente o seu curso bíblico ou com outros temas, certo? Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo, agradecemos pelas bênçãos que tem nos dado. Queremos agora, nesse momento, colocar nosso coração, Senhor, no Teu altar. Pedimos que nos ajude a ser mais piedosos, a cuidar do próximo. Recebemos as Tuas bênçãos e queremos compartilhar as bênçãos, Senhor. Abençoe essa casa, essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos, te agradecemos, que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.